Já vou passar aqui. Vai ser um encontro onde a gente vai explicar um pouquinho sobre como vai funcionar a etapa de testagem. Cadê o pessoal? Tá todo mundo sem a câmera aí, tá? O pessoal tá tímido hoje. Mas como vocês vão fazer a prototipagem para solucionar o problema que a gente priorizou no encontro 3, certo? Realmente, como a gente sempre salienta, é o problema que vai ter que estar resolvido até o final do projeto. E hoje nós vamos trazer algumas ideias, algumas explicações de como vocês podem fazer para testar uma solução para esse problema. Certo? Pessoal, só para passar também para vocês, que é interessante, né? O que a gente vai mostrar hoje, na verdade, é a metodologia do Brasil Mais, né? Do programa Brasil Mais, agente local de inovação. Ele mostra para vocês terem pensamentos de startup. Então, para vocês pensarem realmente na questão de toda vez que vocês tiverem um problema, não é só para hoje, só para isso, né? Não é só para esse problema que a gente vai resolver no Ali, mas toda vez que vocês tiverem qualquer tipo de problema e vocês queiram fazer alguma mudança dentro da empresa de vocês, trabalhar com essa metodologia, com essa dinâmica de fazer a testagem antes, que economiza tempo e dinheiro, né? Para vocês conseguirem realmente, de fato, colocá-la primeiro em testagem para depois colocar em prática e despender recurso maior, né? Então, o nosso objetivo aqui hoje é mostrar para vocês como que funciona a metodologia de uma inovação em relação à prototipagem mesmo. Então, vamos começar pelo nosso início aqui, só para a gente realmente dar um check nas empresas que estão presentes hoje. Então, só para passar o nome e o nome da empresa, só para a gente validar aqui, por favor. Vamos... Ah, tá, sou eu que chamo, desculpa, gente. Eu vou chamar por ordem alfabética, tá bom? E hoje não temos ninguém com A, então vamos direto para o Bernardo. Boa tarde, tudo bem? Quem fala é Bernardo, eu sou da Rumin. Obrigada, Bernardo. Boa tarde, B. Vamos para o César. Nos ouve, César? Tá sem microfone. Tá desligado o microfone. Aí, tudo bem? César da Turbo Sul, tudo jóia? Tudo bom, certo, César. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. A Débora. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Débora. Boa tarde. Só fala o nome da empresa, Débora, por favor. Desculpa, Royal Face São José. Obrigada. O Diogo. Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou o Diogo tarde, Bordalo, coordenador administrativo e financeiro da Semente Construções. Bem-vindo, Diogo. Obrigada, Diogo. Fazendo dobradinha com o Franciel. Isso. Fala, pessoal, beleza? Franciel da Semente Construções também, galera. Bem-vindo, Franciel. Lion, espero que esteja falando o nome correto. Lion. Lion. Fala aqui da Agropet Monte Cristo. Obrigada, Lion. Boa tarde. E o Rodrigo? Boa tarde, é o Rodrigo do Procão Pet Shop, São José. Obrigada, boa tarde, Rodrigo. Então, pessoal, pode passar o slide, Fábio, isso. Obrigada. Hoje a gente vai passar para vocês as orientações para testagem, como vocês sabem, lá no nosso no nosso encontro 3, né, o encontro anterior, a gente listou os problemas que vocês teriam, né, que vocês têm dentro da empresa, e a gente pegou um para prototipar, que é, na verdade, o problema que a gente quer encontrar, realmente aplicar na metodologia e tentar solucioná-lo ele até o final do nosso ciclo, né, do nosso programa. Então, o objetivo é acelerar esse processo de aprendizagem de vocês, né, da empresa, da equipe, em relação à solução a ser implantada. Como eu disse, nosso objetivo aqui é ensiná-los, né, não ensiná-los, mas facilitar para vocês se vocês têm esse pensamento de startup. As startups, elas conseguem ir mais à frente, lógico que elas têm uma estrutura, às vezes, um pouco menor do que uma empresa, mas elas conseguem, às vezes, acelerar esse processo delas de inovação, porque elas conseguem fazer essa parte da testagem antes de aplicar, antes de despender recursos, como eu disse para vocês. Então, o que é um teste, né? Que é isso que a gente quer passar para vocês. O teste, ele transforma a ideia em algo palpável e concreto.
que vocês têm um problema, vocês precisam fazer, arrumar uma solução para esse problema, e antes da gente realmente, de fato, colocar isso em prática para verificar, só depois na prática a gente já pensar se vai ser bom ou não, e no fim das contas, às vezes não ser, a gente faz essa testagem, essa prototipagem que a gente chama. Então, o teste ele é uma representação simplificada, né? Ele pode ser física, digital ou até mesmo encenada, de como seria esse produto, esse serviço, essa experiência de vocês em relação a esse problema. E pode ser qualquer coisa pode ser testada, qualquer coisa pode ser prototipada e que pode avaliar e impulsionar uma ideia de negócio dentro da empresa de vocês. Deixa eu passar isso. Só para passar também que o teste ele tem a ver com a viabilidade técnica do serviço do produto. Ele tem a questão do que são melhorados através da coleta e feedback dos clientes, ou seja, vocês fazem essa testagem e vocês validam com o cliente de vocês para ver se realmente isso é importante, se realmente isso vai afetar o cliente de vocês de alguma forma positiva ou negativa, ou que não tenha realmente valor, né? Lembrando, o cliente ele pode ser tanto cliente externo quanto cliente interno, tudo vai depender de qual o problema que vocês realmente priorizaram em relação à nossa metodologia. Pode ser questão de processos, que daí o cliente de vocês é o interno, como pode ser uma questão de atendimento ao público, feedbacks, enfim, que daí é diretamente o público externo. Então, a gente vai fazer com o teste que o volume investido não é elevado, em alguns casos não há dispêndio de recurso e oportuniza a revisão da solução antes da sua efetiva implantação. Que é esse o objetivo, vocês não gastarem dinheiro e tempo, às vezes, já colocando algo no mercado que, de fato, não vai atender a necessidade de vocês e nem mesmo do cliente de vocês. Isso, pessoal. Então, só para deixar bem claro, né, nós no Encontro 3 priorizamos um problema da empresa de cada um de vocês que é para estar resolvido ao fim do projeto, certo? Então, a próxima etapa é vocês realmente começarem a estruturar uma solução para esse problema que a gente priorizou. Só que antes disso, vocês vão ter que fazer alguma testagem em menor escala para, como a Letícia falou, reduzir riscos, certo? Então, hoje nós vamos trazer alguns exemplos de como vocês podem fazer essas testagens, né? Então, não se prendam só ao que a gente vai trazer aqui, né? Usem a criatividade de vocês, mas a gente vai trazer alguns exemplos para vocês estarem se inspirando e vendo se adequam ao modelo de negócios de cada um de vocês, certo? Então, existem inúmeras técnicas de testagens e, neste momento, apresentaremos 4 opções. A primeira delas vai ser através de vídeos, a segunda de desenhos, depois simulações e maquetes, certo? São as principais formas utilizadas para testar as soluções dos problemas das empresas que a gente atende. Então, como está escrito ali, não é necessário se limitar a essas, pois não há limites para a criatividade da equipe na escolha do processo de construção de um teste. Então, assim, passando para vocês, né? Aqueles 4 ali, a gente sempre traz os 4 que é de acordo com a metodologia, de acordo também com... São os mais fáceis de serem feitos, né? Mais comuns, na verdade, não mais fáceis, mais comuns de serem feitos. Mas, só reforçando o que o Fábio falou, a gente não precisa se empreender a isso, depende também do problema que vocês têm para a gente pensar um pouquinho fora da caixa e pensar se dá para fazer uma coisa diferente. Mas lembrando também que a gente aqui não está para reinventar, né, a roda, a gente está realmente para tentar solucionar o problema de vocês. Então, vamos trabalhar naquilo que seja um pouco mais simples, prático, para que a gente consiga, de fato, fazer essa validação e essa testagem. Então, a primeira técnica de testagem é o vídeo. Ele é indicado para projetos de novo serviço, que às vezes envolvem muitas etapas e possibilita o cliente experimentar todo o serviço em loco. E a vantagem é que ele pode ser compartilhado com pessoas de diferentes competências e que também pode emitir opiniões sobre a inovação proposta. Pode passar, Fábio, isso. O que a gente precisa fazer para ter um vídeo como uma prototipagem, como uma testagem, né? Primeiro, a gente tem que definir todas as etapas do novo serviço de vocês, escolher um colaborador para fazer o papel do cliente. É muito importante isso, a participação da equipe, para a equipe também entender a importância do que precisa da solução desse problema e simular a execução de todas as etapas. Pode passar, Fábio. Um exemplo que a gente dá foi uma clínica de estética, Débora, teve uma clínica de estética que eles adquiriram um novo equipamento. E eles não conseguiam mostrar para o cliente, né, para os clientes que eles já tinham, para vender o produto. Realmente, a percepção, quando o cliente ia lá, eles não conseguiam fazer com que o cliente entendesse a importância, né, ou então o resultado que aquele produto poderia dar para eles.
Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um vídeo do cliente entrando na clínica, sendo atendido lá na recepção, até fazendo o procedimento do aparelho, a técnica explicando o que o aparelho ia fazer, aplicando nessa cliente, dando o resultado do antes e do depois, e encaminharam para a lista de clientes deles. E com isso, eles tiveram uma venda de pacotes desse produto bem grande naquele mês. Então, foi um vídeo totalmente simples, era uma coisa relativamente simples de ser feita, só pegaram um teste com um cliente, fizeram esse vídeo, mostraram o resultado para o cliente, o que poderia ser o antes e o depois, e eles conseguiram vender esse novo produto. Então, às vezes, como eu falei para vocês, não precisa ser nada muito mirabolante. Quando a gente pensa em prototipagem, testagem, a gente pensa em algo muito fora da, né, uma robótica, alguma coisa assim. Mas não, são coisas simples que às vezes não é feita no dia a dia de vocês, e vocês fazem de forma diferente, e aí vocês conseguem realmente vender aquele produto, vender aquele serviço que vocês precisavam. Outra forma que a gente traz também é através de desenhos, né? É uma das opções mais simples e que envolve menos recursos, possui infinitas possibilidades para ser explorado. Realmente é uma das formas mais comuns de ser feita, pode ser utilizada em qualquer área, né? Fluxogramas são desenhados, layouts de novos sites, de agenda, de cronogramas de marketing, enfim, pode ser usada para diversas áreas, o limite é a criatividade de vocês. Então, para fazer o desenho da solução que vocês querem trazer para o negócio de vocês, primeiro separe o novo serviço em etapas, escolha o tipo de desenho que será feito, defina onde será feito o desenho, pode ser feito no papel, com uma caneta, um lápis, pode ser feito em algum software. Se alguém quiser criar alguma coisa, a gente está aqui sempre à disposição para trazer sugestões de softwares que vocês podem utilizar para fazer essa criação da solução de vocês. Pondere e anote todos os detalhes, situações e as diferentes interações do cliente com esse produto, serviço ou solução. Ou seja, você vai fazer o desenho daquilo que você está trazendo, daquele produto novo, daquela campanha nova, e vai validar com o cliente. Você vai estar mostrando isso para o cliente e pedindo feedbacks dele, realmente, para fazer ajustes nessa solução e ela ser o mais eficaz possível quando for de fato implementada na empresa, né? Então, junte todas as etapas e verifique se estão interrelacionadas. Aqui tem alguns exemplos de soluções que podem ser apresentadas para o cliente através de desenhos. Como eu já falei, um novo produto, uma campanha publicitária, uma nova fachada de uma loja, um novo layout da empresa, o layout de um site, de um e-commerce, de um software novo, de um aplicativo novo, um fluxo de vendas, de compras. Todo o mapeamento de processos também pode ser desenhado, ou até uma alteração de cardápio, né? Pode ser desenhado online ou até num papel. Só para dar um exemplo daquela parte ali do desenho, por exemplo, a gente tem empresa que queria criar um cardápio novo, e aí os donos do negócio já tinham tudo pensado como seria aquele cardápio, como que eles queriam, etc. E aí, quando eles foram apresentar para esses clientes, para fazer a testagem, os clientes acabaram não validando. Então, na verdade, ele evitou de gastar dinheiro, né? Evitou de botar na gráfica e fazer todo um cardápio novo, e no fim das contas não tinha sido prático a forma que ele estava disponibilizado para o cliente. Então, é para isso que é importante essa testagem, tá, gente? É para vocês não gastarem. Imagina o empresário gastar o dinheiro, era impresso o cardápio, enfim, imprimir vários cardápios, e no fim das contas causar mais confusão para os seus clientes do que, de fato, melhorar a experiência deles. Então, é muito importante essa parte do desenho também, quando a gente fala, né? Eu vou falar para você a parte da simulação. A simulação, na verdade, ela pode ser diversas situações podem ser simuladas que geram novo produto ou serviço. A vantagem disso, né, de fazer uma simulação, ela tem um alto grau de realismo em relação às outras possibilidades, e também essa é uma opção que ela tem que ser escolhida, que ela pode ser escolhida quando 100% do serviço pode ser encenado em loco. Eu não sei se vocês já viram aquele filme A Fome do Poder, que conta a história do McDonald's. Eles fazem exatamente isso, eles queriam criar uma produção em série de como é fazer o hambúrguer do McDonald's. Eles queriam que todo o hambúrguer tivesse 2 picles, né, alface, todo aquilo que a gente já conhece do McDonald's, né? Mas eles queriam que aquilo fosse em série, ou seja, todos os hambúrgueres tivessem o mesmo formato, a mesma quantidade, as mesmas coisas e também o mesmo tempo de produção. Então, como eles fizeram, eles foram numa quadra,
marcaram o X, fizeram lá a cozinha, né? Encenaram a cozinha, marcaram o X onde cada um ia ter que ficar para fazer a produção em série e cronometravam o tempo para realmente saber se estava ok, o que precisava ser mudado. Então, a simulação ela é muito para isso. Pode passar o slide. Obrigado. E o que a gente precisa, né, para fazer a simulação? Primeiro, a gente tem que separar o serviço que a gente tem nas etapas. A gente precisa saber qual é a entrada, o meio e a saída, né? A gente precisa realmente separar as etapas desse serviço. E a gente tem que escolher uma pessoa para ensinar essas etapas do serviço. Uma escola que esteve presente no outro encontro coletivo que a gente fez, o primeiro que a gente fez, o problema deles é em relação à rematrícula dos alunos. E aí a dona, né, a diretora, a empresária, a dona do colégio, já veio com a ideia, Letícia, então eu posso fazer uma simulação de como seria a rematrícula do meu aluno, assim, dos pais do aluno com os meus colaboradores, para a gente saber onde eles precisam ir, o que a gente precisa mostrar para eles, qual é o checklist, né, de produtos que precisa ser, de material que precisa ver se está realmente correto ou não o documento. E sim, exatamente isso. São coisas simples, né, que só a questão da ideia de pensar como que o meu cliente está sendo recebido na minha escola, por exemplo, no caso dela, como que o pai do meu aluno está sendo recebido? Porque o pai não é o cliente final, né? O cliente final é o filho. Mas como eu estou recebendo esse pai que vem aqui para a escola? Que as crianças elas estão ali no dia a dia recebendo as atividades. E o pai, como é que ele enxerga isso? Como é que ele enxerga a minha administração? Então, fazer essa encenação, essas simulações, é bem interessante também, dependendo, claro, como eu falei, do problema que for priorizado, né? Então, pode ser alteração de layout, utilização do software, atendimento ao cliente, degustação de novo cardápio, utilização de um produto, de um serviço, enfim. Muitas coisas podem ser feitas pela simulação. Você está sem áudio. Acontece. Agora sim. E a última sugestão que a gente quer trazer para vocês aqui de ideias para vocês estarem bolando essa solução de vocês para ser testada, lembrando sempre, não se prendam só a essas opções, certo? Pensem em coisas novas, pensem fora da caixa. Mas é através das maquetes. Ela ajuda a antever as necessidades de ajustes em layout do espaço físico, reorganização do local de trabalho, uma nova movimentação dos clientes numa loja, mudando o layout também. Ela ajuda no planejamento de novos modelos de serviço. Aqui também tem uma foto legal que ilustra bem como pode ser utilizadas as maquetes, como não é só aquilo que a gente pensa do colégio, de fazer aquela maquete do jardim, etc. Muitos carros hoje em dia eles são todos pré-moldados em argila antes de serem de fato produzidos, né? Sempre buscando essa testagem, vendo se está tudo ergonomicamente planejado, sempre buscando a redução de custos antes de você montar toda uma linha de produção e depois ver que tem algo errado e ter que voltar atrás desse retrabalho, esse desperdício de dinheiro, certo? Os carros são feitos em argila, são todos moldados e vão fazendo pequenas alterações e quando eles chegam no resultado que eles esperavam, né, que as montadoras esperavam, ele é de fato posto em linha de produção. Então, defina o tipo de material que você usará na maquete, a depender do tipo de informação que você quer transmitir para o seu cliente. Monte uma maquete do ambiente ou produto que deseja representar. Use bonecos para simular a posição e a movimentação dos clientes pela sua empresa e a posição dos colaboradores também. E mensure espaços e organize os produtos. Eu sei de pessoas que estão aqui, que estão fazendo depósitos novos para suas empresas. Pode ser utilizado maquetes para fazer isso de forma mais... para otimizar realmente a criação desses novos depósitos, ver se está tudo como tem que ser. Mas tem inúmeras opções também. Alguns exemplos de como podem ser utilizadas maquetes, como eu já falei, para alteração de layout ou para desenvolvimento de novos produtos, certo? E, gente, é importante também, eu gosto de trazer esse exemplo que eu estou atendendo no restaurante, que é o Lê Cavalcante, Casa de Carnes. Acredito que muita gente até já conheça. Quando a gente fala maquete, a gente pensa talvez às vezes espaço físico, produto, né? Coisa mais assim de arquiteto, engenheiro, né? A gente tem alguns engenheiros aqui também. Mas na verdade não. Por exemplo, o Lê Cavalcante, eles fizeram um kit que é o Meat Club,
Ou seja, eles fizeram o protótipo deles, na verdade, seria uma maquete, eles pegaram e fizeram uma caixa e fizeram como que seriam os produtos deles que vão dentro daquela caixa, eles vão ter parceiros também para colocar naquela caixa, e entregaram para alguns clientes, né, que eles têm ali também um grupo de clientes que são paixões ali do Lê Cavalcante, eles têm um grupo específico para isso, para mostrar como seria esse novo produto deles. Ou seja, a maquete, não deixa de ser maquete, essa testagem deles, é exatamente isso, é uma caixa que é o Meat Club, onde eles colocam um pedaço de carne, colocam cerveja, colocam algumas outras coisas que vão junto, e entregaram para alguns clientes para validarem. Os clientes falaram a quantidade, se está bom, o tamanho da caixa, a forma que veio, se mexeu no produto, se não mexeu, se quando eles abriram o produto ainda continuava, a disposição dos produtos ainda continuavam de boa aparência. Então é isso, a maquete também é isso, a maquete não necessariamente precisa ser fazer uma cadeira, fazer um layout, né, alguma coisa assim. A maquete, às vezes, tu pegar o produto já, a ideia que tu já tem, colocar ela em prática, montar um kit, né, um press kit, às vezes pode ser também, e encaminhar para alguns clientes para eles validarem. Então, só para passar para vocês sobre isso também. Exatamente. Pessoal, e a gente está aqui, a gente quer fazer uma apresentação rápida, a gente sabe que muitos de vocês estão trabalhando, estão ocupados, estão tirando esse tempo aqui para a gente, mas a gente também pede que, caso vocês tenham alguma dúvida, realmente esclareçam com a gente está aqui para explicar como vai ser essa próxima etapa, lembrando que isso aqui é realmente para solucionar um problema que existe na empresa de vocês, certo? Então, quanto mais vocês se empenharem para fazer isso de forma mais eficaz possível, mais vai auxiliar no dia a dia da empresa de vocês, certo? No futuro da empresa de vocês. Deixa eu passar aqui. E agora a gente vai falar um pouco de quais são as ações que estão envolvidas nessa testagem, né, que a gente precisa fazer. Então, a primeira, a criação dos componentes individuais. Então, a gente, vamos supor assim, vamos fazer um vídeo, né? A nossa testagem vai ser um vídeo, apresentação, vamos supor, vou pegar o exemplo da Débora, vamos supor que ela quer vender um novo produto, um novo serviço que tem dentro da clínica. Vamos fazer um vídeo, então, vamos criar as telas, vamos criar o que a gente quer passar nesse vídeo, vamos buscar recursos que já existem na empresa, ou inspiração no mercado de como foi feito em outras empresas. Vamos utilizar a internet como ambiente fácil de coleta de informação e também agilidade no processo para depois compartilhar esse vídeo. Então, primeiro a gente vai naquela parte da criação. O que eu quero fazer, como que eu quero montar, o que eu quero apresentar. Então, primeiro a gente faz isso. Depois a gente vai coordenar. Por exemplo, vamos coordenar todas as ações que estão no desenvolvimento do teste. Vamos criar um acompanhamento, vamos criar um fluxo, como que vai ser feito isso, vamos coordenar os ajustes necessários, vamos acompanhar essa validação, é muito importante, principalmente para quem faz simulação. Às vezes tu acaba participando ali da simulação e tu não faz a coordenação disso, então é interessante outras pessoas fazerem e tu ficar na coordenação para te ver de fora como que está sendo esse processo. Nesse caso que eu falei para vocês do colégio, eu falei ainda para a diretora, Lid, fica de fora e tenta tuas colaboradoras fazerem isso, tu acompanha, como se realmente tivesse como uma telespectadora mesmo, olhando de fora, fazendo uma filmagem, assim, um filme de como que está sendo atendido os pais dessas crianças. Então é interessante isso, fazer essa coordenação, porque de fora daí tu consegue ter melhor esse ajuste mais fino, né, em relação aos detalhes. E também, por último, aquela parte ali do registro. Tudo que estiver acontecendo, né, desenvolvimento do teste, tudo que estiver acontecendo durante o trabalho de testagem de vocês, é interessante registrar. Registra o detalhe, registra uma pequena mudança que tem feito, porque isso depois vai ajudar vocês na etapa de revisão desse ajuste. Então, durante esse processo que vocês estão ali de fora, coordenando, seja para fazer uma filmagem, uma simulação, um vídeo, né, um desenho, enfim, tudo vocês, vamos supor assim, vou desenhar um processo. Desenhei o processo, não, percebi que eu tenho que voltar aqui, porque nesse processo ainda faltou alguma coisa, registra isso, registra que teve que arrumar aquela parte ali do processo, para depois entender por que aquela etapa do serviço está ali no meio e não no final, como antes acontecia. É sempre importante ter essa parte do registro também, para depois ajudar vocês na revisão que precisa ser feita. Pode passar, Fábio, por favor. Pessoal, agora eu vou passar algumas dicas que vocês podem utilizar para fazer a criação desse protótipo, né, dessa testagem que vocês vão fazer para a solução do problema que nós priorizamos lá no Encontro 3. Então, a primeira dela é que não existe nada que você não possa testar. Independente da proposta de inovação que foi gerada, ela pode ser testada. Lembrando, vocês vão criar essa testagem, esse protótipo em pequena escala e vão validar com alguns clientes que vocês já possuem, né? Alguns clientes que vocês têm maior afinidade, que vocês têm
uma liberdade para mostrar isso e realmente ter um feedback verdadeiro do que esses clientes acharam do que vocês estão testando, né, desse protótipo que vocês trouxeram, para, quem sabe, se validado, futuramente implementar na empresa, né? Outra coisa muito importante é não se apaixonar demasiadamente pelo que está sendo testado. É natural durante a etapa de testagem que as pessoas comecem a se empolgar com o nascimento de um futuro novo serviço, produto ou processo. Todavia, a função do teste é justamente descobrir possíveis gargalos, erros, falhas, desvios, entre outros, no novo serviço ou produto, né? É aquela coisa, você vai fazer o seu protótipo através de um desenho. Você faz um desenho lindo, passa a semana desenhando, apresenta para o cliente, ele fala, eu não acho que isso vai vender, eu não compraria isso. O seu protótipo não foi validado. Aí a pessoa fez aquele desenho, se empenhou tanto, infelizmente, né, ela vai ter que refazer. Não sei se infelizmente porque ela deixou de gastar dinheiro trazendo isso para a loja e oferecendo isso de fato para o cliente, né? Então a gente tem que ver até de forma positiva caso isso ocorra. Então, você também tem que parar para ver com os olhos dos clientes, mesmo sabendo que haverá uma etapa mais adiante para testar o teste com um grupo de clientes, como eu já falei. É importante pensar como se fosse um deles. Eu sempre trago isso nas minhas reuniões, né? Quando a gente está buscando um problema, para a gente enxergar pela ótica do cliente, tentar sair um pouco de dentro da empresa e se colocar no lugar do cliente, né? Pense nas reclamações e sugestões que você já recebeu, pense no perfil do seu público atual, no perfil do público que quer atingir, em exemplos parecidos de outras empresas, né? Realmente é interessante você parar para enxergar todo o processo, toda a experiência de compra do cliente. Lembre-se que o objetivo é testar com a maior realidade possível todas as funcionalidades do novo serviço, produto ou processo. Portanto, atente-se aos detalhes e busque analisar todas as possibilidades de interação com os clientes. Também completa um pouco essa questão de estar olhando pela ótica do cliente, realmente estar buscando todas as alternativas de impressionar esse cliente, né, de gerar uma experiência mais agradável para ele. Então, realmente pensem em bastante formas diferentes de estar trazendo esse protótipo. E por último, né, também complementando aquela parte de não se apaixonar muito pelo seu protótipo, volte e refaça quantas vezes forem necessárias. Não tenha receio de que a testagem não dê certo nas primeiras vezes. Analise, refaça, redesenhe, acrescente novas situações, antecipe reações dos clientes, até porque vocês recebem feedbacks diariamente, é interessante estar utilizando isso também. Reflita com o máximo possível de informações que puder nessa etapa, certo? Algumas dicas. Quem quiser também esses slides para estar revendo isso, é só me pedir no WhatsApp, pedir para a Letícia, também a gente pode estar encaminhando. Então, fiquem à vontade. É uma coisa bem importante falar daquela não se apaixonar pelo protótipo de vocês, como eu dei o exemplo ali do restaurante. O cara que fez o cardápio, assim, o empresário fez o cardápio, ele ficou maravilhado pela ideia dele. Ele se achou, né, o próprio Masterchef ali fazendo o cardápio. E quando ele passou para os clientes não gostaram. E ele tentou explicar para o cliente e convencer o cliente que estava bom. E realmente, se ele parar e sentar e explicar, fica bom, só que ele vai fazer isso por todo cliente que estiver dentro da loja dele num dia de movimento, de pico, não tem como, né? O objetivo do cardápio é exatamente tu não precisar despender tanto tempo para explicar para o cliente que ele quer e, de fato, ele já ir direto no assunto. Não, eu quero pedir tal produto, né? Tal coisa. Então, ele ficou bem chateado que a pessoa fazer de novo, mas é para isso que serve a testagem, para não colocar em prática algo, gastar dinheiro com algo que depois os clientes de vocês não vão perceber o valor, né? Lembre-se, o que vocês estão fazendo é para o cliente, não é só para vocês, tanto interno quanto externo, né? Não quer dizer só cliente externo, cliente interno também. Às vezes o colaborador de vocês também precisa aceitar e gostar do que está sendo feito. E a gente vai passar agora, por último, a última etapa da nossa apresentação. Primeiro, a gente vai passar um passo a passo do que a gente precisa fazer. Primeiro, a gente vai pegar e vai revisar aquele problema priorizado. Eu vou passar para vocês, compartilhar com vocês aquele Jamboard que a gente preencheu, já validado pela Sênior. Então, vou passar para vocês, ali tem qual o problema que a gente priorizou. Segundo, a gente vai definir a solução. Lembra que lá a gente fez umas ideias de soluções de algo que a gente poderia fazer para solucionar aquele problema priorizado. Então, a gente vai verificar essa definição da solução. Pensar se essa solução é para o cliente interno ou externo, isso muda bastante dentro da testagem de vocês. Quando é um cliente interno, vocês têm mais acesso ao cliente e aí não corre o risco.
corre o risco, na verdade, às vezes vocês terem a ideia e capacitar o cliente interno de vocês para aquilo que vocês já testaram. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Realizar a pesquisa no banco de cases. A gente vai passar agora para vocês também um banco de cases bem bacana que foi feito por 3 agentes locais de inovação já que estavam em outros ciclos, com umas empresas que já foram atendidas. Então, ali tem várias ideias para vocês conseguirem pegar e verificar também se, né? Vocês sabem, na natureza nada se cria, tudo se copia. Então, vai que tem alguma ideia bacana ali que vocês consigam aplicar para o negócio de vocês. Segundo, qual a melhor forma de representação da sua solução? A gente deu 4 tipos: desenho, vídeo, maquete, simulação, mas outras coisas também podem ser feitas. E, gente, assim, às vezes coisas simples, tá? Eu não tenho controle, eu tenho empresa que eu atendo assim, Letícia, eu não tenho controle do meu financeiro, não tenho controle do meu estoque. Fazer uma tabela de Excel com controle de estoque, gente, isso já é uma testagem, isso já é uma prototipagem, porque se você não faz nada e agora você tem um lugar onde você consegue controlar a quantidade de produtos que você tem, isso já é uma testagem. Antes de você pegar e comprar, não, eu vou comprar um mega software, vou gastar um software mensal que é R$200 por mês. Não, primeiro faz uma testagem, faz ali uma validação no Excel. Está funcionando, é isso que eu quero fazer no meu controle de estoque, o meu estoque está ok dessa forma, beleza, depois a gente passa para um aplicativo ou para um software, depois a gente pensa em investir, né, nisso. Primeiro vamos fazer o dever de casa, vamos primeiro fazer levantamento do meu estoque, eu não sei o que eu tenho no meu estoque. Então, gente, são coisas simples mesmo, a gente não precisa utilizar nenhuma ferramenta mirabolante, às vezes um Excel, qualquer coisa assim já nos auxilia nisso. Vamos elaborar o material. Vamos apresentar a proposta ao seu Ali, as empresas que me atendem vão fazer comigo e as empresas que o Fábio atende vão fazer com ele, e depois a gente vai fazer os ajustes necessários. Lembrando, gente, estamos aqui para facilitar e auxiliar vocês na solução do problema, só que a gente precisa de fato que vocês estejam engajados para isso, porque não posso eu, Letícia, vamos supor, o Franciel tem um problema lá, na verdade ele tem vários, já me listou lá uns 20 problemas, mas a gente só pegou alguns, né, Franciel? O Franciel e o Diogo. Não adianta nada eu querer solucionar o problema de vocês, né, solucionar o problema da empresa, se a empresa não está engajada para isso. Então, a gente realmente precisa que vocês se engajem em querer resolver o problema de vocês. Estamos aqui para auxiliá-los, para dar suporte, para dar apoio, né? Vocês apresentam para a gente. Só que a gente precisa que vocês já venham assim, ó, Letícia, a gente está com esse problema, tivemos essa ideia de solução, o que você acha? Você acha bacana? E a gente vai conversando e a gente vai fazendo juntos. Só que a gente precisa também, de fato, que vocês tenham esse engajamento e queiram resolver o problema da empresa de vocês. Pode passar, Fábio, por favor. E aí, depois, primeiro, a gente vai fazer a testagem. Qual é o próximo passo agora que a gente vai fazer? Né? Foi o que eu falei. Vamos passar o Jamboard para vocês, onde tem o problema priorizado. Pega esse problema priorizado e vamos pensar numa ideia de solução. Pensaram na ideia de solução e no que querem fazer, não sei se vai ser um vídeo, se vai ser um desenho, né? Enfim, vamos pensar no que vai ser feito, vocês vão pensar no que vai ser feito. E aí, vocês vão trazer para a gente, né, nós áreas, e no encontro 5, que a gente já vai marcar na sequência, encontro 5, falar, vamos fazer isso, Letícia, o que você acha? Fábio, o que você acha? Podemos fazer dessa maneira? A gente vai construindo juntos, vocês já trazem ideia para a gente vai construindo juntos para ver realmente, de fato, se esse modelo que vocês querem vai solucionar o problema de vocês ou não, porque às vezes vocês escolhem uma coisa e não soluciona aquele problema priorizado, vai solucionar um outro, mas isso é bacana também, mas o importante é, lembrando que aquele problema priorizado é o que mais está causando problemas dentro da empresa, o que vocês, né, estão com aquele, né, pedra no sapato é aquele problema, então vamos tentar resolver ele. E aí, segundo, fazer a validação. Depois que a gente valida ali, né, faz a testagem, verifica se realmente esse é o modelo, vai ser esse o problema, essa é a nossa ideia de solução, vamos validar. Vamos botar para os clientes. Seja cliente interno, cliente externo, a gente vai verificar, vamos fazer essa análise com o cliente de vocês, cliente que vocês tenham mais proximidade, né? Às vezes pode até ser o pessoal, tipo, não precisa ser um cliente de fato, às vezes da família já ajuda vocês ali também, mas aplica com eles, ou um questionário, não sei como é que a gente vai fazer essa validação ainda. Depois, individualmente, com cada empresário que a gente vai conversar para fazer essa testagem, a gente vai verificar como que a gente pode validar. Mas é isso. A tarefa de casa agora de vocês é essa. Pensar naquele problema ali, o que a gente pode fazer de solução, e aí sim a gente trazer para a gente e a gente pensar juntos, tá? Não quer dizer que você já tem que trazer pronto para a gente. Se vocês querem pegar e discutir, Letícia, eu quero discutir contigo, eu pensei nessa ideia, o que tu acha, vamos nesse caminho, é para isso que a gente está aqui, para ajudar vocês nessa situação, tá? Só volto
Ah, tá. Tem. Eu vou explicar depois, porque eu Isso. tenho que É recompartilhar a tela. verdade. Então, só para a parte aqui, no mão na massa, pensar num teste para a solução de vocês, aquele problema priorizado que eu comentei. No nosso próximo encontro, que é o encontro 5 individual, a gente vai marcar com vocês. A gente vai fazer esse acompanhamento da testagem, a gente vai atualizar aquele plano de ação. E não se esqueçam que a gente precisa do faturamento bruto e os custos variáveis de agosto, que é o nosso T0, que a gente fala, para depois lá no encontro 9, lá em fevereiro, fazer o TF, porque a gente vai fazer análise do indicador de produtividade de vocês. E como a gente já passou, produtividade ela é medida pelo faturamento bruto menos custos variáveis dividido por pessoa ocupada. Então, a gente precisa desses dados, e os dados vão ser de agosto. Tá? Então, assim, tem empresa que já tem isso redondinho, só pegar na contabilidade, mas tem empresa que não. E também, se tiver alguma empresa que não tenha isso, precisa de, não tem nem como conseguir, Letícia, eu não sei nem como é que são, quais são os meus custos variáveis. A gente tem planilha indicador, a gente encaminha para vocês, a gente faz isso juntos. Por isso que a gente já passa agora. E esses dados é para a gente pegar só no encontro 6, a gente está no encontro 4 aqui. Mas caso tenha alguma empresa que precise de auxílio para isso, a gente já faz isso também no encontro 5. Tá certo? É isso. Pessoal, então só para esclarecer mais uma vez, saindo daqui, vocês vão começar a criar essa testagem para o problema que a gente priorizou, certo? Então já está valendo isso. Agora eu vou passar aqui, deixa eu até voltar o slide. O banco de cases, né, que a gente criou. É algo que foi criado agora, está sendo ainda alimentado, mas já tem bastante exemplo de empresas que passaram pelo projeto Ali e que soluções elas criaram para cada um dos problemas que elas tinham, né, em diferentes áreas. Eu vou abrir aqui, eu vou parar de compartilhar minha tela, mas é através desse link. A gente ainda está elaborando uma forma de transformar em um site, mas eu vou encaminhar o link para todo mundo pelo WhatsApp. A Letícia vai encaminhar. A gente tem em PDF, né, Fábio? Tem a em gente PDF encaminha também. em PDF, é bem bom, porque ele é ajustável na tela do celular, vocês conseguem ir clicando ali, é bem bacana. Eu não estou mais compartilhando a tela, né? Não. Tá, então deixa eu compartilhar aqui. Agora tá vendo? Sim. Tá. Pessoal, esse aqui é o banco de case, então vocês vão acessar esse link que a gente vai mandar para vocês. Cliquem aqui em banco de cases. Aqui tem algumas explicações de como vocês vão fazer para validar a solução de vocês. Aqui também, né? Cada etapa. Aqui é o problema que a gente já priorizou, a solução, o cliente, a forma de representação dessa solução. E aqui sim está o banco de cases, né? Então vamos dar o exemplo. Alguém aqui está com problema em aumentar a base de clientes. Então, aqui tem alguns exemplos de empresas que já fizeram isso através de telemarketing, da oferta de amostras grátis, de uma proposta comercial, de desenvolvimento de redes sociais. Então, aqui em telemarketing, primeiro vai ter um passo a passo de pontos que você tem que estar atento para fazer isso, certo? E aqui tem um exemplo de, por exemplo, a Esperafico Pet Food, que é uma empresa que, através do telemarketing, conseguiu um crescimento da base de clientes, né? Então, depois você pode vir aumento na criação de amostras grátis. Como vocês podem ver aqui, a gente tem um exemplo só, um case, por enquanto, né? Então, a gente vai ir alimentando. Vocês podem voltar aqui no menu de soluções e tem diversas áreas, né? Layout, visual, merchandising. Então, através de simulações, através da maquete, certo? Então, vocês podem ficar bem à vontade para ir explorando, veem qual desses problemas mais se encaixam no negócio de vocês. Tem alguns, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem alguns que ainda não vai ter nada, por exemplo, essa solução ainda não tem cases cadastrados. E a gente está cadastrando com o tempo, certo? Mas vale a pena entrar, dar uma olhada e ter isso até para ir acompanhando, pensando em novas soluções para o negócio de cada um de vocês. Gente, isso aí é uma coisa nova, tá? Isso aí também é um protótipo. Exato. Isso aí também é um protótipo do programa. Então, assim, Exatamente. vocês estão validando para a gente, né, através do feedback de vocês, se realmente o que precisa mudar e o que não precisa. Por isso a gente também não tem muitas empresas ainda, porque foi feito recentemente e foi feito por as meninas que ainda estão em campo. E pensando que
vocês podem também ser empresas de case de sucesso para estarem nesse banco de cases, né? Esse banco de cases, na verdade, ele está sendo utilizado pelo Sebrae de Santa Catarina, mas já sendo visto até mesmo pelo Sebrae Nacional. E quem sabe vocês consigam também ser banco de cases, né? Consigam ser cases de sucesso para esse novo site, que o Sebrae depois vai fazer um site específico, uma página mesmo específica para isso. Por enquanto a gente está assim, em PDF e na questão do Google, mas logo depois a gente vai ter um site. Aqui também tem exatamente, aqui tem uma parte de cronograma de marketing digital, um problema que muitas empresas não priorizam, mas também possuem. Então, mesmo que não seja relacionado ao problema priorizado de vocês, é interessante entrar, dar uma mexidinha aqui, que vocês podem encontrar alguma coisa que vai ajudar vocês. E como a Letícia falou, o objetivo é que futuramente a empresa de vocês esteja aqui, servindo de referência para outras empresas, né? Portanto, não se prendam só ao que vocês vão ver aqui ou aos exemplos que nós trouxemos, certo? É isso, gente. Terminando aqui, a gente vai mandar o link, né, do encontro. Vocês sabem, vocês precisam sempre validar aquele link para liberar o nosso sistema. Vou encaminhar para vocês também o Jamboard, que é onde a gente fez e foi já validado pelo Sebrae. E vamos encaminhar o PDF com esse banco de cases. Quem quiser a apresentação, pode mandar mensagem, dizer, não, Letícia, eu quero, manda a apresentação para mim também. Tá certo? Mas é isso. E também lembrando aos empresários que eu atendo, que eu já vou conversar com vocês para a gente marcar o encontro 5, que é onde a gente vai pensar um pouquinho sobre essa testagem, essa validação. Tá bom? É isso, pessoal. Então já comecem a pensar formas de solução que a gente vai trazer no encontro 5. Como a Letícia falou, a gente já vai marcar esse encontro 5, eu vou marcar com os meus empresários também. E qualquer dúvida que vocês tenham, nós estamos aqui à disposição. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Ou... Finalizamos, então. Beleza, galera. Então tá, pessoal. gente. Obrigado. Uma boa tarde Valeu, para boa semana pra todo mundo aí. Uma ótima semana. Obrigada, E vamos nos gente. Boa falando. tarde. Boa semana, boa tarde. Tchau, tchau, pessoal.